Podcast do Transporte. Nós temos no nosso país uma multidão de pessoas que é obrigada a viver uma espécie de prisão domiciliar, sem ter cometido crime algum. Gente que não pode sair por aí, não pode exercer seu direito de ir e vir. Esta é a situação de grande parte das pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e que não têm acesso a transporte. O engenheiro Diego Bus é um profissional com quase 20 anos de experiência no setor do transporte e que não se conforma com nossa negligência coletiva em relação a essa população. O Diego, que hoje trabalha na plataforma de tecnologia de transporte UptBus, é um estudioso do tema do atendimento das pessoas com deficiência por sistemas de transporte e conversa com a gente sobre isso e como o assunto está relacionado ao transporte sob demanda. Meu projeto de pesquisa do mestrado, eu fiz um estudo de caso em Porto Alegre, uma análise da mobilidade urbana e do transporte público na percepção das pessoas com deficiência em Porto Alegre. E claro que aqui a gente fez uma avaliação do transporte, da mobilidade, mas se a gente for fazer uma linha do tempo, as pessoas com deficiência eram extremamente excluídas da sociedade, eram vistas como incapazes, a partir principalmente da Segunda Guerra Mundial, né, onde houve muitas pessoas mutiladas. Se começou a enxergar um pouquinho as pessoas com deficiência, e a gente entrou numa segunda era de assistencialismo, né? Ou seja, as pessoas com deficiência eram vistas como doentes. Elas precisariam ser tratadas para se inserir na sociedade. Em vez de mudar a cidade, mudar o que precisa ser mudado para que as pessoas se insiram na sociedade, a gente queria que essas pessoas mudassem. No Brasil, a gente teve a Constituição de 1988, que foi o primeiro marco a reconhecer a plena cidadania com as pessoas com deficiência no Brasil. Depois, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, que regulamentou a lei em relação aos direitos das pessoas com deficiência. O Brasil é o que tem as melhores legislação de direito das pessoas com deficiência no mundo, né? O problema é a prática, acaba não acontecendo. Mas a partir da década de 80, quando muitos grupos de pessoas com deficiência começaram a fazer manifestações e buscar seus direitos, a gente conseguiu, então, adquirir alguns direitos e a deficiência deixou de ser tratada como assistência e entramos numa era que a gente chama de inclusão, né, baseada em direitos. Então a gente começou a ver que precisava modificar a nossa postura, o nosso comportamento, as nossas cidades, para que as pessoas com deficiência efetivamente pudessem ser inseridas como deve ser feito. O Brasil se inspirou muito no modelo norte-americano e nossas cidades cresceram orientadas para atender às necessidades dos automóveis e para quem pode ter um carro e dirigir. Isso gera desigualdades alarmantes. O engenheiro Diego Bus tem os dados. As pessoas com deficiência têm 4 vezes menos probabilidade de conduzir um veículo em comparação com as pessoas que não têm deficiência. E além disso, a sua família, o agregado familiar dessas pessoas tem de 2 a 3 vezes menos probabilidade de conviver com alguém que tem um veículo em casa. Pode auxiliar ela nesses deslocamentos através de carona. Ou seja, essas pessoas com deficiência dependem exclusivamente de uma cidade acessível e de um transporte coletivo de qualidade. Se a gente não consegue construir esse tipo de política pública, a gente está falhando muito com essas pessoas e a gente não conseguir reverter esse panorama é triste. Outro dado relevante é o da estimativa do número de pessoas com deficiência. Segundo Diego Bus, no mundo nós temos 1,3 bilhão de pessoas com deficiência. No Brasil, falamos de 8,4% da nossa população, ou seja, estamos falando de pouco menos de 2 milhões de pessoas, uma quantidade expressiva, concorda? Agora vejam vocês, o Brasil copiou dos Estados Unidos a ideia de ter o automóvel como centro de tudo em nossas cidades, mas se esqueceu de xerocar o que os norte-americanos fazem para atender a população com deficiência e que é a oferta de um transporte sob demanda. E o Diego explica. Nos Estados Unidos, a gente sabe que os serviços são exigidos por todas as cidades, diferentemente do Brasil, que a gente tem alguns estados e cidades em particular, como o próprio atende em São Paulo, a gente tem aqui em Caxias do Sul, Curitiba também tem um serviço de transporte APCD, mas é regulamentação própria do município. O meu trabalho de mestrado, além de fazer esse diagnóstico da satisfação com o transporte, com calçada, com parada de ônibus, é exatamente essa pergunta, esse questionamento para as pessoas que foram entrevistadas, se elas utilizariam um serviço especializado. As pessoas ficaram encantadas, porque não conheciam, não sabiam que existia, né? Normalmente as pessoas que utilizam o ônibus são pessoas de baixa renda, e todos, né, 100% das pessoas falaram que utilizariam o serviço. Então, o serviço de transporte sob demanda pode vir a reduzir e minimizar esse problema de acesso das pessoas com deficiência, certo? Porque essas pessoas hoje, elas praticamente ficam segregadas dentro de casa e não conseguem usufruir das nossas cidades. Essa é a realidade.
Nesse caso, o transporte sob demanda é mesmo a solução e tanto, até porque ele se encaixa perfeitamente bem na malha do transporte público. E pelo menos em São Paulo, onde existe o Atende, o serviço tem aprovação altíssima. E o Diego Bus destaca ainda a questão da gratuidade para o usuário. O transporte para pessoas com deficiência, no caso do Atende, por exemplo, né, ou de outras cidades, é um transporte gratuito. O Atende até acho interessante que não tem limitação de renda. A pessoa tem uma deficiência que é severa, que se enquadra lá os requisitos da SP-Trans, ela tem o direito a usar esse tipo de transporte. Porque acham que a pessoa com deficiência ela precisa viver na extrema pobreza para ter algum tipo de direito. E não é assim, né? As pessoas com deficiência precisam de mais recurso financeiro para poder ter equipamento, para poder se deslocar pela cidade, e muitas vezes não conseguem nem fazer aquilo que eu faço porque, né, o ambiente não está adaptado para ela. O Diego Bus conta ainda que fala sobre o assunto com muita propriedade porque enfrenta a situação dentro de casa. Eu tenho uma filha especial com múltiplas deficiências, né? Tem 6 anos de idade. Eu vivo isso no dia a dia, então é uma realidade minha também, dessa questão de acessibilidade. O governo federal deveria trabalhar. Isso deveria partir do governo federal, que tem mais condição de recursos para estar auxiliando as cidades, tratando especificamente desse modelo de transporte sob demanda para deficiente. Podcast do Transporte.